Olá, meus amores. Estamos aqui agora para falar um pouquinho com vocês sobre nossa história. Está aí no livro de história de vocês, na página 6. Nós temos aqui primeiro, uma página de um documento. Observe que esse documento ele é antigo, é um telegrama, Ele é do ano de 1890. Observe o ano 1890. Buenos Aires, 13. O governo da República decretou que, em homenagem ao Brasil, pelo primeiro aniversário da proclamação da República, fosse feriado nacional em todo o país o dia 15 de novembro do corrente ano. Então, aqui tem Diário de Pernambuco, Recife, sábado 14. Isso aqui é um trecho, certo, de um documento onde estava sendo decretado feriado em homenagem ao dia da proclamação da República, tá certo? Isso aqui, gente, é um fato histórico que aconteceu em 1890. E isso aqui também é uma fonte histórica, que um historiador, alguém, descobriu esse documento e postou. Então, fatos antigos, ok? Que hoje nós estamos tomando conhecimento. Que houve aqui esse telegrama, decretando então esse feriado, certo? Por isso que hoje, olha só, por isso que hoje nós temos o feriado no dia 15 de novembro. Que legal! Vamos lá. Estudar história é compreender os motivos ou as causas e as consequências dos acontecimentos que ocorreram no passado entre personagens históricos. Então, nós temos aqui a proclamação da República. Como consequência do acontecimento da proclamação da República, hoje nós temos um feriado, certo? E qual foi o motivo que levou à proclamação da República? Mais na frente nós vamos ver algumas revoltas, né? Algumas guerras que aconteceram, então originou na proclamação da República do nosso país. Vamos lá. É preciso entender também que as atitudes e as decisões e os feitos de tais personagens históricos foram norteados por seus respectivos interesses. Então, o interesse de alguém, certo? Resultou em alguma ação, em alguma atitude que hoje faz parte da nossa história. Assim, para compreender a história, é preciso também compreender os interesses dos personagens envolvidos em cada fato histórico. Isso aqui, por exemplo, é um fato histórico. A proclamação da República foi um fato histórico. Quem tinha interesse em que o Brasil fosse independente, certo? Se tornasse república. Nós vamos ver isso mais na frente. Os fatos históricos são relevantes para a vida de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Assim, eles podem ser importantes para a vida de pessoas que fazem parte de uma mesma família, que moram numa mesma cidade, estado ou país, que participam de um mesmo grupo social, ou seja, escola, igreja, time de futebol, etc. Enfim, é necessário que você consiga determinar quem é as pessoas para quem o fato histórico é importante. Podemos dessa forma dizer que os fatos históricos, ou o que são fatos históricos, acontecimentos que ocorreram no passado devido aos interesses de personagens históricos envolvidos e que foram ou são importantes para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Ok?
Então, aqui nós estamos falando um pouquinho sobre fatos históricos. Ó, fontes históricas. Vamos ver? Os historiadores pesquisam a história. Essas pessoas buscam informações sobre o passado e contam como os acontecimentos históricos ocorreram para que possamos conhecê-los. Mas também é possível aprender a história por meio de depoimentos de pessoas, fotos, cartazes, etc. Tudo que podemos utilizar como meio para conhecer a história é chamado de fonte histórica. Então, a sua certidão de nascimento, viu? A sua certidão de nascimento é uma fonte histórica sobre você, porque lá tem o seu nome, o nome de seus pais, dos seus avós. Tem lá falando um pouquinho sobre você, onde você foi registrado, o livro, o cartório, a folha, tá tudo escrito. Fontes históricas, gente, é todo o meio que podemos utilizar para conhecer a história. Depoimentos de pessoas, fotos, nós podemos ver, né? Fotos da independência do Brasil. Tudo isso são fontes históricas, cartazes, depoimentos de pessoas, por exemplo, vocês se lembram das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, que houve aquele atentado, o World Trade Center? Então tem depoimentos de pessoas que estiveram presentes ali, que podem contar como ocorreu, certo? Tudo isso são fontes históricas. Vamos lá. Devemos utilizar as mais diversas fontes históricas para conhecer bem a história. O depoimento de uma pessoa bastante idosa, contando como foi a sua infância, por exemplo, pode ser uma fonte histórica, sim. Olha aqui o vovô contando para a sua netinha algo. Ele pode estar contando como era o Brasil no seu tempo. Pode estar contando brincadeiras do seu tempo que hoje não existe mais. Então, ele pode estar falando aqui várias coisas, certo? Que serve como uma fonte histórica. Olha aqui o que eu acabei de falar. Outra fonte histórica são os documentos que registram os acontecimentos ocorridos no passado. Esses documentos podem ser em forma de texto verbal, foto, filme ou gravação. Um filme, um documentário, por exemplo, sobre Hitler, sobre a queda do Muro de Berlim. Isso, é um documento, é uma fonte histórica. Forma um texto verbal, ou seja, alguém falando o que aconteceu. Uma gravação, são fontes históricas. É importante os documentos históricos estarem datados para que se possa construir a linha do tempo dos acontecimentos. Essa linha do tempo é a organização cronológica do que ocorreu. Já já eu vou trazer para vocês aqui um exemplo de linha do tempo e a organização cronológica, tá certo? Beijinhos para vocês e até daqui a pouco.